Então, atenção, é importante saber que as ovelhas de Jesus conhecem a Jesus. Assim como Jesus conhece as ovelhas devem conhecer a Jesus. Mas, irmãos, como é que nós podemos conhecer a Jesus se a gente não vê Jesus? Nós não podemos vê-lo. Como é que a gente vai conhecer alguém assim? Quer ver uma coisa? Vocês estão me vendo aqui, certo? Sim. Vocês me conhecem? A resposta dele foi ótima. Claro que sim ou claro que não? Veja, há uma pergunta muito simples. Você vê que até o garoto se assustou. Como que diz? Como faz uma pergunta dessa? A exclamação dele, né? Claro, é uma baita da exclamação. Mas ele tem razão. Quer ver? Vamos ver se vocês me conhecem. Qual é o meu nome? Luiz Gonçalves. Muito bem. Eu sou solteiro ou casado? Como chama minha esposa? Lilian, muito bem. Lilian, isso mesmo. Vamos lá. Qual é a minha profissão? Pastor. Exatamente, pastor evangelista. Essa é a minha profissão. Agora vamos lá. Vocês me conhecem, percebeu que vocês me conhecem? Tá, mas qual é o número do meu sapato? Então vocês já não me conhecem? Quem sabe, né? Qual que é a minha cor preferida? Vocês também não me conhecem? Qual é o meu prato preferido? Deve ser a sua, né? Não, eu também gosto, mas não é o meu preferido. Vocês perceberam que vocês me conhecem um pouco, mas não me conhecem totalmente. Sabe quem me conhece? A Lia, a minha esposa, ela me conhece. Então vocês percebem o detalhe? Então veja, se nós não conhecemos a pessoa que a gente vê, que a gente toca, que a gente abraça, que a gente convive, como é que vamos conhecer aquele que a gente não vê e não pode tocar literalmente? Só pela fé. Então aí entra um assunto interessante. Outra pergunta. Um casal, marido e mulher, que já estão casados há 5, 10, 20, 30, 50, 60 anos, eles se conhecem totalmente? Eles se conhecem, mas não totalmente, certo? Porque lá pelos 20 anos de casamento, lá pelos 30, vai acontecer alguma coisa que um vai olhar para o outro e vai dizer assim: eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Eu não imaginava isso de você, né? Então, claro, porque o conhecimento, ele é dinâmico, ele é diário, é um processo, ok, irmãos? O conhecimento é um processo. E com Deus é a mesma coisa. A gente deve conhecer a Deus? Sim, senhor, sim, senhora. Mas nós não vamos conhecer a Deus 100% nesta vida. Nós vamos conhecer a Deus aqui o suficiente para a gente ir para o céu com Ele. E durante toda a eternidade vamos continuar conhecendo a Deus. E não vai terminar não, esse negócio é infinito, porque Deus é infinito. Mas é importante você perceber que o texto bíblico diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. E aí está um desafio para nós. Que Jesus nos conhece, não temos dúvidas. De que Jesus nos ama, não temos dúvidas. De que Jesus nos salvou na cruz, não temos dúvidas. Mas a dúvida que temos é: será que nós conhecemos a Ele? Bom, essa é uma dúvida porque é individual. Cada um vai responder por si essa pergunta. Irmãos, as minhas ovelhas me conhecem. Nós precisamos entender, senhores, que cristianismo é muito mais do que frequentar a igreja. Cristianismo é muito mais do que conhecer palavras em hebraico, aramaico e grego. Cristianismo é muito mais do que simplesmente ler a Bíblia por ler, como se lê um livro qualquer. Cristianismo é relacionamento com Cristo. Relacionamento, aí está, esse é o verdadeiro cristianismo. Então, a gente pode fazer uma série de coisas, mas se nós não desenvolvermos um relacionamento com Jesus, nós não estamos vivendo o cristianismo e não vamos conhecê-lo. E é importante que cada um de nós, individualmente, obviamente, tenha isso claro na mente, e que cada dia que você for orar, você deveria orar e falar assim: Senhor, se revela para mim, me ajuda a te conhecer. Me ajuda, eu quero te conhecer, me ajuda a te conhecer. Essa semana, tanto aqui quanto lá em Palmaira, eu vou tratar um tema que vai estar baseado em João 16 e João 17, que é um tema assim, vai ser o ápice da semana praticamente. São dois temas, o ápice da semana. Esse de Mateus 16 e 17 vai ser um dos dois temas ápice da semana.
quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem por aí, o que estão dizendo por aí sobre mim? As pessoas falam o que sobre mim? Aí os discípulos falam assim: uns falam que você é Jeremias, outros falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é um profeta. Aí Jesus para e fala assim: e vocês dizem o quê? Eu sou quem para vocês? Então essa é uma pergunta que Jesus faz, Pedro responde. Aí nós vamos trabalhar esse assunto essa semana também. Mas eu quero já antecipar o ponto e dizer o seguinte: quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, se nós conhecêssemos a Deus, se nós conhecêssemos a Jesus, sabe o que aconteceria conosco? Eu vou lhe mostrar. Vamos agora para João 17, por favor. João 17. Olha esse texto. Esse texto eu queria que Filadélfia inteira, todo mundo dessa cidade estivesse aqui para ouvir esse texto e essa mensagem. Olha o que diz João 17, verso 3. João 17, 3. Anota esse texto na sua Bíblia. Na minha eu até pintei, eu uso aquelas canetinhas para marcar e pintar os textos que eu acho legais assim. Aí eu marco, eu faço colorido, né? João 17, 3 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Então, o que significa conhecer a Deus e a Jesus? Significa vida eterna. Quer ver uma coisa? Qual foi o primeiro homem, na sequência da Bíblia, que Deus levou vivo para o céu? Enoque. Lembra do texto? O texto fala assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Mas olha a frase: andou Enoque com Deus. Em outras palavras, ele era amigo de Deus, ele tinha relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é o conhecimento, vai te dando conhecimento, e é esse conhecimento que vai levar você para o céu. Amém. Por isso que o texto aqui fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vamos já responder uma pergunta aqui da semana. Quando é que começa a vida eterna? Depois da morte? Na volta de Cristo? Depois do milênio? Quando é que começa a vida eterna? A vida eterna começa a partir do momento que você começa a conhecer a Deus. Amém.